Olá, você que assiste esse vídeo comigo. Eu sou o pastor Enoque, fundador e presidente da Igreja Evangélica Tribo de Cristo, Ministério de Adoração. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para você que nos acompanha, e até você que talvez nem tenha simpatia conosco, mas de vez em quando nos vê pregando, para que você tenha uma noção da minha posição diante do que está acontecendo no Brasil. É sabido e é notório a situação financeira que o país está passando, a crise financeira que o país passa. Como diz aí, como diria, melhor dizendo, um ex-presidente de 9 dedos, nunca antes na história desse país se passou por uma crise tão profunda, doída, prolongada e forte como nós passamos. Só que nós não passamos apenas por uma crise econômica, nós passamos também por uma crise política. Passamos também por uma crise institucional e também uma crise moral. E todas essas crises derivam da crise política. Por quê? Porque os nossos políticos fazem leis que interferem nas outras partes. E quando esses governantes fazem leis absurdas, como eles estão querendo fazer, a moral deles e da própria lei acaba baixando. E aí o que acontece? Uma instituição resolve entrar na área da outra. E aí acaba tendo uma crise institucional, como que está acontecendo agora no Brasil. O judiciário quer legislar junto com o legislativo. O legislativo quer tomar a cadeira de presidente do executivo. Talvez, meu amado, você esteja sentindo apenas a crise econômica, quando você vai no supermercado e percebe que o dinheiro que você levou não deu conta de pagar tudo aquilo que você precisa. Ou como eu, perdendo parentes na fila de hospitais esperando uma UTI. Talvez você não tenha percebido, por exemplo, essa crise institucional que eu estou falando. Talvez você não tenha percebido, por exemplo, a bagunça que está o Congresso Nacional. Na realidade, o país é uma terra de ninguém. Você não sabe quem é que realmente está governando o país. Na realidade, a gente tem a nítida impressão que quem governa esse país é o crime organizado. O crime organizado ou de toga, ou de colarinho branco e paletó, ou os que estão no morro do Rio de Janeiro. Tem também a crise moral, que é aquela quando você liga a televisão, por exemplo, no canal Líder, e você vê desde a hora que abriu o canal até a hora que ele fecha, apenas mensagens de pornografia, de adultério, de fornicação, de libertinagem, de rebeldia. Talvez você não tenha percebido que quando você manda o seu filho para a escola para ele aprender, principalmente nas escolas públicas, para ele aprender matemática, história, português, ao invés de ele aprender a falar uma língua correta lá na escola, ele está aprendendo sobre sexo, sobre ideologia de gêneros. Isso tudo é crise moral que nós chegamos, meu irmão, minha irmã. É coisa que mexe comigo, com você, no dia a dia. Só que nós não chegamos da noite para o dia, até aqui. Na realidade, esse processo começou desde o dia que o Brasil foi descoberto. Porque todos que sentaram na cadeira de presidente ou no trono do regente, do rei, nunca se preocuparam com o bem-estar do seu povo. Sempre pensou em si mesmo. Não foi como, por exemplo, era ou ainda é na Arábia Saudita, onde o governo redistribui parte do que ele ganha com a venda de petróleo. Lá eles davam, ou ainda dão, até carro, casa, comida e até pagam para a pessoa estudar. Mas eles têm condição disso. Mas eles dividem o que eles ganham. Se fosse no Brasil, seria tudo surrupiado. Um pouquinho de dinheiro para cada político. Por essa razão que o Brasil, desde essa época,
criou uma cultura que, infelizmente, o Gerson não gosta, mas infelizmente é o nome que deram, que é a síndrome de Gerson. Aqui você tem que levar vantagem em tudo, então sempre é um querendo levar vantagem em cima do outro. E essa cultura sempre contaminou. Porque da onde é que vem o deputado? Ele vem do meio do povo. Ele vem dessa cultura. De onde que vem o presidente? Idem. De onde que vem o senador? Da mesma forma. Essa cultura está enraizada no DNA do sangue do brasileiro. Só que, como diz, nada acontece por acaso nem da noite para o dia. Por conta dessa mentalidade e por conta de ideologias políticas é que nós chegamos onde nós estamos. O Brasil começou a se aprofundar ainda mais nesse atoleiro a partir de 2003, quando o governo Lula assumiu o país. E ele começou a lotear cada parte do país para um dos seus companheiros. O Lula começou a fazer benécias, enviando donações para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina de Cristina Kirchner, para o Equador, para países na África, até para a China e para a Rússia, o Lula fez doação. Com o nosso dinheiro, com o dinheiro suado teu. Além disso, tem os tratados que eles fizeram com os acordos comerciais que o Lula fez, ele e os seus comunistazinhos fizeram no Mercosul, com a China, com outros países comunistas. Você sabe o que é isso na prática? Vou dar um exemplo para você entender. Aqui, perto de Goiânia, tem uma cidade chamada Senador Canedo, que é um polo de distribuição de combustível para todo o Centro-Oeste. Vem caminhão da Bolívia para comprar gasolina aqui em Senador Canedo. Eles pagavam, na época que passou a reportagem, eles pagavam R$ 1,50 no litro de gasolina, enquanto nós pagávamos na boca da bomba R$ 3,59. São R$ 2,09 a mais do que eles pagam. Meu irmão, presta bastante atenção. Aliás, não é R$ 2,09, são R$ 2,09. R$1,69, salvo engano. Essa diferençazinha aí. Não sou muito bom no momento assim de cabeça, não estou muito bom para conta. Mas você já viu a diferença de R$1,50 para R$3,59. Aliás, R$2,09 mesmo, não estou errado não. Aí você pensa, o que é isso? Que distorção é essa? Aí vem a resposta da Petrobras, que você fica mais indignado ainda, você fica com mais raiva, que mostra o tanto que esses governos massacram o seu próprio povo. A resposta da Petrobras. Esse valor para eles é porque nós não estamos cobrando os impostos. Isso mostra duas coisas que ferem demais o povo brasileiro. Primeiro, o valor que você está pagando de imposto. Você está pagando R$ 2,09 no litro de gasolina, só de imposto, mais do que o dobro do valor dela. Dentro desse imposto tem um tal de CID, que era para conservação das estradas. Aí vem o governo, pega esse dinheiro, que era para conservação das estradas única e exclusivamente, e desvia para outras coisas, o que já é crime. E não conserva as estradas. E vem e privatiza as estradas. Quer dizer, você está pagando o pedágio, quando você paga o pedágio lá da estrada privatizada, você está pagando duas vezes. Você paga na gasolina que você pôs no seu carro e para a concessionária. E o outro valor que mais chateia é que você ser brasileiro não é bom para o governo brasileiro. O bom é ser boliviano. Se você mora no Paraná, pula a fronteira, vai no Paraguai, você vai comprar a gasolina brasileira pela metade do preço. Até a Venezuela, meu irmão, tem um preço diferenciado para o povo venezuelano. Lá, se você é estrangeiro, você paga 50 e poucos centavos. Se você é venezuelano, você paga 10, 15 centavos na gasolina. Até a Venezuela privilegia o seu próprio povo, menos o brasileiro. Menos o governo brasileiro.
Qual é o motivo disso? Porque o Lula queria ser um líder internacional comunista. Ele queria ser o novo Lenin, o novo Mao Tse-tung, o novo líder, o novo ícone na América do Sul, o novo Bolívar, Simão Bolívar. Ele queria ser o homem que entraria para a história como o que liderou o comunismo na América Latina. Aí eu te pergunto para você. Esse é o pior de tudo que pode acontecer com o Brasil. O que está acontecendo hoje é fichinha. O que está acontecendo hoje, quando você passar necessidade, um dia vai passar, meu irmão. A Alemanha, no pós-guerra, foi arrasada. A mesma coisa aconteceu com a Itália e com o Japão. E hoje eles são uma das maiores economias do mundo. Porque se reergueram das cinzas. É possível fazer isso. Ou seja, essa crise vai passar. Essa crise financeira. Essa crise política, o ano que vem nós temos a possibilidade de acabar com essa palhaçada. A crise moral, a partir do momento que nós colocarmos pessoas de bem, tementes a Deus, lá no Congresso, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o cerne dessa pregação, dessa mensagem que eu quero passar para você, desse vídeo. Se nós colocarmos pessoas de bem lá, eles vão começar a fazer leis que impedem essa pornografia explícita, sem você querer assistir, que está na televisão e até na sua casa, até na sua porta, quando passa esse povo, esses meninos novos, com o carro ligado ao som no último, com aquelas músicas indecentes, aqueles funk falando palavrão, e suas filhas dançando, rebolando com o shortinho, mostrando as partes íntimas. E falando, repetindo aquela letra pornográfica. Tudo isso pode ser contornado. Mas se porventura o comunismo entrar no Brasil, nós estamos ferrados. Essa praga, essa desgraça, ela vem assolando o Brasil desde os anos 30. Getúlio Vargas foi o primeiro comunista que sentou na presidência. Ele foi o primeiro a querer implantar a porcaria chamada socialismo no Brasil. Eu não sei se eu te falei, mas socialismo, ele tem 4 vertentes. Socialismo, o comunismo, que segundo Karl Marx, é onde todo socialismo vai chegar, é o cerne do socialismo, é o comunismo. O marxismo do próprio Karl Marx, que é uma forma um pouquinho diferente do socialismo, porque o socialismo não foi criado por Karl Marx. Karl Marx foi um dos difusores. Ele, Nietzsche e outros pensadores socialistas foram um dos difusores. Aqui no Brasil nós tivemos o Roberto Freire e alguns outros também que eram comunistas, que difundiram o comunismo, inclusive o próprio Getúlio Vargas, que era comunista. Falei do marxismo, do nazismo e do fascismo. Aí você vê as pessoas, esses petralhas, vagabundos aí, chamando o pessoal de direita de nazista ou de fascista. Sendo que essas duas porcarias são socialistas igualzinho eles. O que é nazismo? Nazismo é uma junção de 2 palavras, nacional e socialismo. O que é fascismo? Fascismo foi criado, é uma forma de socialismo criada por Benito Mussolini, na década de 30, lá na Itália. Enquanto esses outros regimes todinho aqui te obrigam a fazer o que eles querem, o fascismo te obriga a pensar igual a eles. Eles não aceitam opiniões diferentes da deles, como todo comunista. Então quem é fascista? Os próprios comunistas, os próprios socialistas. Segundo Karl Marx, no comunismo, no socialismo, não pode haver classes. Só 2 classes que vai existir. A classe que manda e a classe que é mandada. Tem-se o governo, formado por algumas dezenas e centenas de pessoas, como é na China, na Coreia, na Rússia.
e o resto do povo que é mandado. No comunismo, nada é seu. A sua casa é do governo, o seu trabalho é do governo, o salário que você ganha para comer é o governo que paga. A saúde é o governo que te dá, a educação é o governo que te dá, a roupa que você veste é o governo que te dá. Nada é seu, nem seu pensamento, nem a sua liberdade. Segundo Karl Marx e todos os socialistas que eu conheci, a idade que eu já li, a sociedade perfeita seria uma colmeia de abelhas, aonde a classe proletariada, as abelhas operárias vivem e morrem em prol da rainha. Segundo Karl Marx, para se ter paz no mundo, no comunismo ou em qualquer sistema socialista, deve-se extinguir, destruir, acabar, exterminar com qualquer tipo de religião. Segundo Karl Marx, para que não haja briga religiosa, lutas religiosas. Mas na realidade o que eles querem é que você não adore outro Deus a não ser eles. Essa é a verdadeira função pela qual eles não aceitam a religião no socialismo. E se você acha que eu estou errado e quer se aprofundar no socialismo, eu te convido a fazer um tour pelos países comunistas e socialistas que já foram ou ainda são no mundo. Faça uma visita à Romênia, à Polônia, à Tchecoslováquia, à Iugoslávia, que já não existe mais. Depois, faça uma visita primeiro a esses. Por quê? Porque esses ainda você sai ainda vivo de lá. Depois você vai para a Rússia. Se você conseguir sair da Rússia, você vai para a China. E se por um milagre de Deus você ainda conseguir, estiver vivo e conseguir sair da China, faça também uma visita à Coreia do Norte. Lá com certeza você não sai. Aí você vai descobrir por que eu sou tão contra e combato tanto essa praga chamada comunismo e socialismo. Porque eu sirvo a um Deus vivo. E todo cristão e todo cristianismo tem que combater essa praga chamada comunismo. O que os comunistas, pelo menos os brasileiros, defendem? Qual é a bandeira deles? A homossexualidade. Quando no governo do PT, foram várias e várias vezes que tiveram que entrar na justiça para impedir, e mesmo assim eles enviaram, o chamado kit gay, que era para poder homossexualizar o teu filho. Qual a bandeira que eles ainda continuam levantando também? A bandeira da libertinagem. Os bandidos não podem ser encarcerados. O Lula falou que achava... Estou tentando lembrar aqui o termo que ele falou, que achava uma maldade prender um moleque só porque o moleque matou alguém. Porque a pessoa que ele matou não vai voltar mesmo. Essa é a ideologia do comunista. Eles também defendem a liberação das drogas. A deputada federal Érica Cocai, mais o deputado Jean Williams, tem um projeto que eles estão tentando passar desde o dia que eles entraram no Congresso. O projeto deles é de permitir que uma criança de 12 anos decida se ele quer ou não fazer a cirurgia de alteração, de mudança de sexo. Na cabeça deles, uma criança de 12 anos tem maturidade suficiente para escolher algo que vai influenciar o resto da vida deles. Porque não tem volta a cirurgia de mudança de sexo. Mas segundo a cabecinha deles, essa mesma criança não tem maturidade para responder a um processo. Ou seja, eles podem escolher se eles querem ser homem ou mulher. Mas não podem, eles não têm maturidade para discernir do certo e do errado, se é errado ou não matar uma pessoa. Segundo esse projeto deles também, um outro projeto, melhor dizendo,
Os banheiros públicos não podem ter homem e mulher. É livre, todo mundo entra, todo mundo vê a parte genital um do outro. Isso criança, meu irmão. São essas bandeiras que o comunismo brasileiro defende. E como a igreja não é favorável a isso, eles atacam a igreja. Nos chama de homofóbicos, de extremistas, de fanáticos. Essa é a opinião deles a nosso respeito. Graças a Deus, e a bancada evangélica, que está lá no Congresso, que mesmo sendo corrupta, pelo menos são temente a Deus, que não passou a PL 122. O que é a PL 122? A PL 122 criminalizava a homofobia. Esse negócio de homofobia já está errado pela própria pronúncia da palavra, pela própria etimologia da palavra. O que é fobia? Fobia é medo. Segundo alguns dicionários, é uma aversão a determinada coisa, é um sentimento. E eles querem criminalizar. O que realmente seria a homofobia? Seria o seguinte, você ser obrigado a ver dois homens, um chupando a língua do outro em praça pública, e você, segundo esse projeto, você não pode sentir nojo. Se você sentir nojo, você é homofóbico. Não adianta você que está, não, mas aí aqui no texto quer dizer outra coisa. Eu falei, meu irmão, o texto está tentando te enganar. O que vale é o que significa a palavra fobia. Fobia é aversão, medo. E se é medo e aversão de homossexual, homofobia. Não existe esse negócio que o texto, isso aí é porque você está querendo ser enganado. Ou você é um enganador, querendo enganar outras pessoas. Mas a palavra é isso. Fobia significa isso, medo, aversão. O que os ativistas gays querem é que você veja essa cena que eu citei e não sinta nojo deles. Aplaudam. Porque se você não fazer isso, você é fascista e deve ir, e homofóbico e deve ser preso. Voltando ao comunismo. Se você acha que o comunismo é bom para o Brasil, uma vez eu perguntei para algum socialista qual que seria o modelo ideal para o Brasil. Se era o modelo da China, da Rússia, de Cuba. E ele falou, não é nenhum desses aí não. É um novo sistema comunista, socialista. Eu falei, meu irmão, então não é socialismo. É a mesma coisa de você falar que vai fazer uma feijoada com arroz, não vai usar carne nem feijão, você vai usar arroz e legumes. Não é socialismo. Socialismo são esses que eu citei. E se um dia o Brasil tiver o desprazer de ter essa praga infiltrada ou instalada no Brasil, não pense que o comunismo brasileiro vai ser igual ao da Rússia, forte, poderoso, belicamente falando, ou organizado igual ao da China. Não. O comunismo que vai ser instalado no Brasil é o que está sendo feito hoje na Venezuela. Ditatorial como todo comunismo é, como é na Rússia, como é na China. Você acabou com a sua liberdade, mas vai ser essa bagunça, porque o Brasil já é uma bagunça. Só falta aumentar a bagunça, como está na Venezuela. O Brasil hoje está mais para ser uma Venezuela do que para ser uma Rússia. Pense bem nisso, você que tem tendência socialista. Mas agora vem a parte que eu queria entrar realmente nisso aí. Caminhando já para o final do nosso vídeo, eu tentei explicar mais ou menos o perigo que nós corremos se nós não tomarmos nossas decisões de agora para frente. Estou fazendo para você um cenário, estou mostrando para você um cenário atual e um cenário futurista. O cenário atual já não é favorável para nós que somos cristãos. E o futurista, 1000 vezes pior. Para você que é uma pessoa de bem, direita, que não gosta de coisas erradas, o cenário brasileiro hoje não te favorece. E o futuro é pior ainda. O cenário brasileiro hoje favorece a bandido. O bandido hoje, para você ter uma ideia, enquanto o cidadão comum que trabalha, que puxa uma enxada, que soa, que dá o seu sangue para o país, ganha um salário de R$ 979, o bandido, para ficar preso, ganha 1.050. E enquanto isso, a vítima que ele matou não ganha um centavo. Ou os familiares da vítima que ele matou não ganham um centavo. Esse é o Brasil que você está vivendo hoje.
que pega o seu suor e vai dar para a pessoa que não quer trabalhar. Que pega o seu suor sofrido e vai dar bolsa reclusão para bandido, bolsa viadagem para outro e assim por diante. Esse é o país que você está vivendo atualmente, onde você não pode sair, você não pode colocar o focinho seu para fora da porta, você pode levar um tiro. Como diz o pessoal, não é uma bala perdida que é perigosa, é uma bala achada. Você que é trabalhador, honesto, que cumpre com as suas obrigações, eu coloquei no meu post, nós somos ovelhas mudas, indo direto para o matadouro. Nós somos as vítimas perfeitas para o sistema judiciário, político e para os bandidos. Mas tudo pode ter solução, meu irmão. Só que você, para ter um país melhor daqui a 10 anos, você tem que começar a plantar hoje. Você tem que acordar. Eu falei tudo isso antes para você ver aonde nós estamos e por causa de uma única palavra. Por causa de que uma pessoa fala, eu não me interesso por política. É por conta dessa falta de interesse seu que nós estamos aonde nós estamos. Porque quando você se afasta da política, e para início de conversa, o que é política? Política é político e política é tudo aquilo ou todo aquele que se interessa porque acontece ao seu derredor. Se interessa pelo seu vizinho, se o seu vizinho está passando bem ou não, pela sua rua se está suja. Isso é política. O que você deve ter nojo não é da política, mas da politicagem, do processo eleitoral, que eu quero falar agora com você. Que agora, terça-feira agora, hoje é dia 19 de outubro, perdão, de agosto, segunda amanhã vai ser 20, 21, dia 22, está programado para o dia 22 de agosto de 2017, terça-feira que vem, está programado para se votar a tal reforma política. Eu quero falar primeiro dela ainda para você ainda abrir mais os teus olhos, para depois eu entrar no que nós podemos fazer. A reforma política, ela traz algumas coisas que aparentemente é boa, mas que, infelizmente, ou não é aquilo que ela promete ser, ou vem embutido outra coisa que prejudica. Por exemplo, coisa aparentemente boa, o voto distrital misto, mas pelo jeito não vai passar. O que é o voto distrital misto? Você votar apenas em candidato da sua região. Isso vai baratear a política e vai fazer com que você vote nas pessoas que estão respondendo pela sua região. E vai fazer com que os candidatos foquem nos problemas da região. Isso ao meu ponto de vista, seria ótimo. Só que em contrapartida a isso, eles já estão tentando enfiar a garganta abaixo o tal do voto em lista. O que é o voto em lista? O voto em lista é o seguinte: é a volta do curral eleitoral. Você já não vota mais no seu candidato. O partido vai pegar o voto seu e falar, não, é fulano de tal que vai ser eleito com o voto que fulano deu. Olha só que maravilha. A quem isso aí interessa? Aos caciques que ainda estão, eles querem permanecer no poder. Porque o partido ele não vai renovar. Ele vai colocar aqueles que já estão lá. Então eles podem fazer o que quiser. E o que é pior ainda, sendo que o partido é que está colocando realmente a pessoa e não o voto popular, então aquele candidato, quando eleito, ele deve mais obrigação ainda ao partido. E aí, ele é obrigado a votar segundo orientação partidária. E o que isso significa? Significa que você não vai ser representado. O cara que você supostamente iria eleger, mas que o partido colocou no seu lugar, está lá para representar não você, mas o partido dele. Por exemplo, se vier uma PL 122 da vida e o partido for corrompido com dinheiro, que é o que está acontecendo hoje no Senado, ou perdão, em todo processo legislativo, não só no Senado, mas também na Câmara, dos deputados federais, chega e corrompe o líder do partido.
É muito mais fácil eu corromper apenas o líder, que vai obrigar os outros a votarem naquilo que eu acordei, do que eu chegar em um por um e corrompê-lo. Contra isso, eu proponho, por exemplo, duas coisinhas, para que realmente tenha democracia. Para início de conversa, democracia não te obrigaria a votar. Aí eles teriam que conquistar o seu voto. Mas eles sabem que isso eles não conseguem, então eles te obrigam a votar. Para início de conversa, isso já não é democracia. Aí vem e coloca, para arredondar isso aí, eu quero dizer que no Brasil nunca teve democracia. Porque você é obrigado a votar e é obrigado a votar nos candidatos que eles te oferecem. Contra isso, para que realmente haja democracia e para que haja menos corrupção, bastava apenas uma coisa, que eles não querem. Nem tocam no assunto, que é o voto avulso, o voto sem partido. Qualquer pessoa poder se candidatar. Eles inventam 1 milhão de mentiras. É que vai ter mais corrupção porque a pessoa tem dinheiro e pega lá e o que isso não é o que está acontecendo nos partidos? Presta bastante atenção. Qual que é mais fácil? Eu chegar em alguns líderes ou eu chegar em 513 deputados avulsos para tentar corrompê-los? Não é muito mais difícil corromper 513 do que uma meia dúzia de líderes? Mas eles não tocam nesse assunto. Toma cuidado ainda com outra coisa que eles estão querendo. O nosso querido e amado ministro de Justiça, Gilmar Mendes, e também alguns parlamentares e até o presidente da República, cogita também enfiar a garganta abaixo uma porcaria chamada parlamentarismo. Eles alegam que com o parlamentarismo seria mais fácil destituir o primeiro-ministro sem precisar de fazer um processo tão prolongado como é o impeachment. O primeiro-ministro não agradou os parlamentares, eles votam em destituir ele. Para você entender, no parlamentarismo, a figura do chefe de Estado e chefe de governo são duas figuras separadas. No presidencialismo, essas duas figuras é uma só, no presidente. Aí eles dão alguns exemplos de países parlamentaristas que deram certo. A grande parte da Europa é parlamentarista. Parlamentarista e alguns deles monárquico, como é o caso da Inglaterra, da Espanha, se eu não me engano, da Holanda não, oh meu Deus, esqueci aqui. Alguns países são monarca e parlamentarista, onde o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro, o premier, chefe de governo. Quem governa o país no parlamentarismo? O chefe de governo. O chefe de Estado é apenas uma figura ornamental. Ele está ali apenas para representar o país em eventos sociais. Mais nada. Ele não pode enviar propostas de emendas ou de leis para o parlamento. Ele não pode pedir ou ordenar que se faça determinada obra. Ele não faz nada. Ele é apenas uma figura decorativa. Quem manda mesmo no país é o primeiro-ministro, o chefe de governo. Que, no parlamentarismo, quem escolhe não é você, pelo voto direto. São os parlamentares. Em alguns países, eles fazem a colisão e elegem um primeiro-ministro. Ou, se o determinado partido tem maioria, ele tem o direito a colocar o seu primeiro-ministro. É assim que funciona o parlamentarismo. Se aquele primeiro-ministro não agradar, presta atenção, não agradar a alguns parlamentares e não ao povo, eles vão lá, destitui ele e põe outro. Simples assim, da noite para o dia. Vai que determinado primeiro-ministro resolva trabalhar para o povo e não ficar distribuindo dinheiro para os parlamentares. Eles tiram ele e põem outro. Não, esse aqui não é bom para nós. Você imaginou o parlamentarismo num sistema corrupto que está o país? Isso é o parlamentarismo. E eles esquecem de que tem outros países
E aí sim você pode comparar melhor, porque é quase do mesmo tamanho do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, que é presidencialista. Que deu mais certo, muito mais do que os outros países que eles citam. Meu amado, o Brasil não precisa de mudança de sistema de governo, nem de modo de governo, nem de regime de governo. O que o Brasil precisa é que o povo brasileiro, e mais especificamente os parlamentares, os nossos políticos, criem vergonha na cara e parem de roubar. E parem de querer sempre passar a perna no seu próximo, de ter sempre vantagem em cima de alguém. É isso que o Brasil precisa, de uma cultura e de leis que privilegia quem trabalha, quem é honesto, quem paga os impostos em dias, e não bandidos, como é a legislação hoje atual. É isso que o Brasil precisa. E como é que nós podemos mudar isso aí? Como é que eu posso sonhar com um Brasil melhor do que esse que está à beira do precipício? Primeiro, para você que é cristão, bate o joelho no chão, e eu vou daqui a pouco, no final disso, eu vou estar orando por esse país. Bata o teu joelho no chão e ore. Isso aí é essencial, oração. Mas tem algo que nosso próprio Deus disse lá em Gênesis, quando o povo de Israel estava à beira do Mar Vermelho e os egípcios vinham para os alcançar, e eles começaram a orar e a murmurar contra Deus, e Deus respondeu para Moisés, quando o povo murmurava, foi: por que esse povo aí está clamando a mim? Diga a eles que marchem. Então está na hora de marchar, de ser proativo, de começar a fazer as coisas acontecerem. Primeiro, você que é pastor de igreja, começa a doutrinar o teu povo, nesse sentido que eu estou te mostrando agora. Mostra para o teu povo o perigo que é essa porcaria, essa desgraça, essa praga chamada comunismo, se essa merda entrar no país. Mostra para eles que se o comunismo for implantado no país, nós não vamos ter mais igreja, nós não vamos mais adorar a Deus, você não vai poder nem falar de Cristo no meio da rua como nós falamos hoje. Nós já estamos sendo perseguidos pelo diabo através dessa mídia vagabunda que está por aí, que infelizmente influencia a cabeça dos jovens e até dos adultos, dizendo que o Deus está errado, que quem está certo é o diabo através desses homossexualismos, através dessas coisas pornográficas que eles estão colocando, para que você veja todo dia. Estão doutrinando aquilo que você não está fazendo para Deus, a mídia está fazendo de graça para o diabo. Quando você tiver cara a cara com Deus, ele vai mostrar isso para você. Fala: olha, você permitiu que tal coisa acontecesse dentro da tua igreja. Então começa a mostrar para o teu povo que política não é coisa do diabo. O que é do diabo é a politicagem, a corrupção, a ladruagem, o comunismo. Isso é do diabo. É isso que você tem que pregar na tua igreja. Criar um pouquinho de coragem e parar de estar dando essas mensagens de autoajuda. Ah, que Deus vai te abençoar, porque Deus... Eu sei que Deus vai te abençoar, meu irmão, mas está na hora de você doutrinar e mostrar para o teu povo como é que ele deve andar nessa terra, porque nós estamos aqui, não tem como. Eu vivo aqui nesse mundo, até o dia que eu for para a glória de Deus, eu sou obrigado a me sujeitar às leis que regem esse país, leis de homens, não é de Deus. Diz a palavra de Deus: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. O melhor sistema que existe de governo é o teocracismo, que é Deus comandando, mas o homem não quis. Você tem que convencer e colocar na cabeça dessas mulas empacadas que existem dentro da igreja, que ele é responsável sim pelas porcarias que estão lá no Congresso, porque foi ele que votou nesse pessoal. Isso é uma das coisas que você pode fazer, além de orar. Começar a mostrar para o teu povo a verdade do que está acontecendo hoje por trás dos panos. Hoje nós temos uma bancada evangélica pequena e corrupta, mas é a que nós temos. E por que nós temos uma bancada pequena e corrupta? Por quê? Por causa desse pensamento. Ah, eu não vou me envolver com política porque lá é corrupção. Lá... Ora, meu irmão, você já vive num mundo que é corrupto.
E vou te falar uma coisa para ver, provavelmente, em menor escala, você também é corrupto. Você é corrupto quando estaciona um lugar que você não deveria, na porta de uma saída de carro, de uma garagem. Você é corrupto quando você mente, quando você está dizendo que uma coisa é outra. Eu já vi crentes, vendedores, que eu saio de perto para não escutar tanta mentira. Vendedor de carro, principalmente. Nada contra os vendedores de carro, mas que os bichinhos mentem pra caramba mente. Então, é isso que você tem que fazer dentro da sua igreja. Mostrar para o teu povo o perigo que nós estamos correndo. O que nós estamos sofrendo por conta dessa mentalidade burra. De que crente não pode envolver com política. Como não? Se todos os governantes que foram colocados em Israel foi Deus que colocou. Deus instituiu primeiro os juízes. Isso não é política? Depois, lá em Samuel, Deus unge a Saul. Deus ungiu o rei. Isso não é política? Depois veio Davi. Quer dizer, todos os reis que sentaram no trono de Israel no tempo antigo foram colocados por Deus. Deus se envolveu com política. Se Deus pode envolver com política, por que eu que sou servo de Deus não vou envolver? E tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que aí você também tem que ser. Você que se diz homem temente a Deus. Evangélico ou não evangélico? Você que é uma pessoa que quer um país melhor, você que deseja que esse país tenha um governante que realmente seja honesto, que atente para o povo, pelas necessidades do povo, que tenha um pouco de compaixão do povo brasileiro, que tenha boas ideias, que seja temente a Deus. Não é esse perfil que você gostaria? Ou você gostaria que o governo brasileiro fosse tomado, como já foi, por um satanista? Ou por uma ateia? Que tipo de pessoa que você gostaria de ver lá em cima? Uma pessoa temente a Deus, com os seus princípios baseados na Bíblia? Um cara que ama a família? Que ama a justiça? Que tem coragem porque está embasado na justiça? Que tenha boas ideias, que ama o povo que ele está servindo? Eu tenho uma notícia para te dar. Esse perfil de pessoa aí, é mais fácil você encontrar ela dentro das igrejas. Você não vai encontrar pessoas dessas aí num terreiro de macumba. Você não vai encontrar esse tipo de pessoa num boteco bebendo ou cheirando maconha. Ou cheirando cocaína e fumando maconha. Você vai encontrar esse tipo de pessoa com esse perfil aí dentro das igrejas. Então, meu irmão, você que é uma pessoa nesse perfil, que é honesto, que não tem coragem de passar os outros para trás, que ama o que é seu e o que é do outro você ama também, mas na mão do outro, que ama a palavra de Deus, que é temente a Deus, você deve também se colocar a ser candidato. Porque se você não fizer isso, um outro bandido vai ocupar o seu lugar. Aí nós voltamos à estaca zero, aonde nós estamos. Se você quer que o comunismo saia de uma vez por todas do Brasil, que é a pior coisa que pode acontecer a um país é ser instalado nele o comunismo. Você perde a liberdade, você perde tudo. Tudo que é seu passa a ser de propriedade dos governantes, do governo. Se você não quer que isso aconteça no seu país, se você quer que esse bando de ladrão que está aí vá para a cadeia, e que haja justiça e não leis, se você deseja isso como eu desejo, então comece a pensar na possibilidade de você que tem essas ideias inspiradas por Deus, independente de religião, você tem então que se candidatar ou apoiar alguém que tem essas mesmas ideias e que tem coragem de se candidatar. É isso que nós, povo de bem, evangélico ou não, temos que fazer, além de ficar orando. Nós temos que ser proativos. Nós temos que conversar, explicar para o povo o perigo que é essa porcaria chamada comunismo, socialismo, seja qual o nome que você quiser dar. Você tem que explicar para o teu irmão do lado por que nós devemos evitar essa porcaria, que isso não é de Deus, é do diabo.
Você tem que ser proativo, você tem que abrir a sua boca, você tem o poder de convencer as pessoas. Mostrando a verdade, é claro. Não precisa usar mentira. Tudo que eu falei até agora para você, eu não usei de mentira, eu usei de verdade. Eu mostrei a realidade. Tem mais uma, te convido a me questionar. Visitando, por exemplo, um desses países que eu mencionei, se não é do jeito que eu te falei. Chega lá na Coreia do Norte com a Bíblia debaixo do braço, em praça pública, e fala o nome de Jesus Cristo para ver o que te acontece. Faz a mesma coisa na Rússia ou na China. Vai lá. Se eu estiver errado, vai lá. Faz isso. Te convido, te desafio a fazer isso. Meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, mude a sua atitude de agora em diante. Comece a pensar de uma forma diferente. Comece a enxergar, primeiro, o mal que já está instalado no nosso país e o mal pior que pode vir. É isso que eu tinha para dizer para você nesse vídeo. Para te acordar, para te balançar, para você começar a agir. Independente de sigla de partido. Isso aí não... Evidente que tem países, aliás, partidos, e infelizmente no Brasil não existe partido de direita, porque os partidos de direita são contra o comunismo. Não tem nada a ver com religião. Apenas combata o comunismo. Todo partido que tem a sigla nele, trabalhador, trabalhista, socialista, comunista, e outros que se mudaram de nome, agora o Partido Trabalhador do Brasil chama PEN. Trocou o nome, mas continua comunista do mesmo jeito. Solidariedade é comunista. PSOL, tudo comunista. Evite esse povo. Você que é evangélico, como é que você pode estar afiliado a uma porcaria dessa e até defender o socialismo e dizer que é cristão? Essas duas coisas não se misturam. Um combate o outro. Não tem como você combater, dizer que no Brasil nós vamos implantar um socialismo democrático. Isso não existe, meu irmão. São duas palavras que não combinam na mesma frase. Socialismo e democracia. Uma coisa anula a outra. Não existe democracia no comunismo, no socialismo, no fascismo, no nazismo, no marxismo. Não existe, nunca existiu. Por que no Brasil vai existir? Isso é enganação sua, que você pegou de outro e está tentando enganar as outras pessoas para frente. Tira isso da sua cabeça, se você é uma pessoa temente a Deus. Não tem como o socialismo ser diferente dos que já estão por aí. Porque se for, não é socialismo. Abra a tua cabeça, a tua mente, o teu pensamento. Começa, além de enxergar de uma forma mais nítida o que está acontecendo e o que pode acontecer com o Brasil, começa a trabalhar contra isso que está assolando o país. Não adianta você colocar a culpa no governo, no Temer, ou na Dilma. Quem colocou eles lá foi você, fui eu. Deixa de hipocrisia. Só que da mesma forma que nós colocamos eles lá, nós podemos tirar. O ano que vem tem eleições gerais. Começa a votar em pessoas que têm, por mais que você não vá com a cara daquela pessoa, veja o que ele fala. Analise as ideias dele, se ele concorda com o que está acontecendo, qual é a postura daquele cara. Infelizmente, hoje, pode até existir, mas eu não conheço nenhum dos parlamentares que estão lá hoje que não esteja envolvido com algum tipo de corrupção. Pode haver um ou outro, eu não estou aqui generalizando, mas eu acho que de 513 deputados, se tirar 2 ou 3 é muito. Mas nós podemos mudar isso. Você tem o poder nas mãos. E qual é esse poder? O poder da comunicação, dizendo tudo isso que você aprendeu hoje nesse vídeo. Você pode, inclusive, pegar esse vídeo e repassá-lo na sua igreja, na sua casa, nas suas reuniões. Tudo isso que você aprendeu, passando para frente. E se candidatando e também apoiando pessoas que têm esse mesmo pensamento. Uma ideologia cristã. Não necessariamente evangélica, mas cristã. E que é essa ideologia? Uma vida baseada na palavra de Deus, na justiça de Deus e na vontade de Deus. Pessoa que tem essas 3 ideologias
Muda o seu país. Nós somos poucos hoje, mas em breve, em nome de Jesus, nós seremos milhões e milhões. Hoje, nós somos 40 milhões de evangélicos. Se 40 milhões de evangélicos votar num homem de Deus, esse homem de Deus será eleito. E nós já temos essa força já. Mas nós podemos ampliar mais isso aí. É isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Eu quero te convidar nesse momento, você que é uma pessoa cristã, que acredita no bem, independente se é evangélico ou não, eu quero que você curve a tua cabeça e una a tua fé comigo. E faça essa oração em nome de Jesus. Que você venha colocar o teu país na presença do Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, eu venho colocar esse país, meu Pai, esse Brasil que eu amo tanto, essa nação, aonde o Senhor me colocou para viver, aonde eu nasci, e que eu aprendi a amar desde o primeiro momento da minha vida. Eu quero colocar o povo brasileiro na tua presença, cada um deles, e te pedir em nome de Jesus, meu Pai, destrona esse príncipe maligno que está sobre o nosso país. Quebra o poder dele, Pai, em nome de Jesus. Esse principado. Em nome de Jesus, meu Pai, envia os teus anjos de guerra para pelejar pelo teu povo que vive nesse país. Que te invoca nesse instante, que te busca, que clama pelo teu nome. Senhor, envia, meu Pai, o teu Espírito Santo, os teus anjos também nesse Congresso Nacional. Não permita que esse povo venha prejudicar ainda mais e mais o povo brasileiro, que já tem prejudicado. Toca no coração deles, Jeová. Tira essa ganância. Tira, meu Pai, esse desejo de sempre estar ganhando, de sempre estar dando golpes e mais golpes, em nome de Jesus. Tira esse espírito, meu Pai, do meio desses parlamentares. E eu te peço em nome de Jesus, envia mais trabalhadores para a seara. Sim, Jeová. Levanta no meio do teu povo, vereadores. Levanta no meio do teu povo, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, presidentes, ministros. Levanta no meio do teu povo pessoas compromissadas contigo, Senhor. E não esses que estão entregues à mão do diabo, fazendo a vontade do diabo. Mas pessoas que fazem a tua vontade. Toca no coração deles e faz com que essa mensagem não caia no esquecimento. Mas que ela venha produzir frutos. Que ela venha tocar corações. Que ela venha desfazer, meu Pai, o mal que o diabo, a enganação que o diabo tem feito nos corações. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor comece a nos ajudar a pelejar conosco nessa mudança desse país. Dando coragem, dando armamentos espirituais para que nós possamos, através da palavra de Deus, mudar a face desse país. Que aonde havia injustiça, que a tua justiça venha reinar. Que aonde haja violência, que a tua paz venha reinar. Que aonde haja morte, a tua vida venha reinar, em nome de Jesus. Que aquele, meu Pai, que tem a má índole, que tem vontades maldosas contra o seu próximo, que ele não prospere nessa terra como vem prosperando. Que a maldade não prospere mais como está prosperando. Como a injustiça, meu Deus, não prospere como está prosperando no Brasil. Mas sim a tua justiça, em nome de Jesus. Pai, nós estamos cansados de assistir todo santo dia pessoas inocentes, pai de família, sendo assassinado brutalmente, sem motivo nenhum, por assaltantes. Isso tem que acabar, Jeová, em nome de Jesus. A tua justiça tem que reinar nesse país. Não é possível que um assassino fique apenas 2 anos na cadeia. Quando fica? Em nome de Jesus, muda essa nossa legislação. Através de homens santos que o Senhor está levantando agora, no meio do teu povo. E eu declaro isso sendo verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo amém, amém
E graças a Deus. Se você concorda comigo, diga amém. Porque esse país tem que mudar. Não por mim, mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que hão de vir. Para que o teu neto, o teu filho não pegue um país comunista na frente. Para que o teu filho não seja instruído a se transformar em um homossexual, ou num bandido, ou num maconheiro. É por isso que eu oro, meu irmão. Para que o nosso país tome jeito. E o país não é formado por políticos. Ele é formado pela sua nação. Amém? Eu agradeço a tua compreensão, a tua companhia. Fica com Deus, meu amado. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.